E aí, pessoal, tá dando para me ouvir? Como vão vocês? Tudo bem, Mi? Olá. Vou esperar mais uns minutinhos para ver se mais seguidores se unem a nós. Como vão vocês? Já estou muito feliz, viu? Por contar com a presença de vocês nessa tarde de sábado, onde poderíamos ter escolhido outras coisas, né? Não falar sobre tireoide, mas vocês estão aqui comigo. Muito obrigada. Ótimo, Mi, obrigada. O som tá bom, né? Ei, Andréia. Ei, moça bonita. Mamãe. Hoje, gente, eu tô muito entusiasmada, porque a última live, no caso a primeira que nós fizemos, há acho que 2 semanas, graças a Deus foi um sucesso. Um sucesso porque os nossos seguidores participaram, foram ativos, tiveram muitas dúvidas, e o que eu achei que fosse demorar talvez 15 minutos, tivemos que ficar atentos a não ultrapassar 1 hora, que é o nosso tempo limite aqui para uma live. Então, gostaria muito de começar agradecendo a vocês, que sem vocês não adianta, né? Para que falar? Falar para quem? Então, que bom que vocês querem nos ouvir, querem saber um pouco mais e confiam naquilo que a gente se propõe a fazer. Ei, Bela, que ótimo! Muito bom ter vocês aqui. Para quem me conhece ou quem não conhece vai saber agora, a endocrinologia é para mim um caso de amor. Um caso de amor que se iniciou na minha clínica médica ainda, em 2004 para 2005. Em 2004 eu já me encantei pela endocrinologia. E a tireoide, na verdade a tireoide e as suas disfunções, as suas doenças são para mim, na verdade, uma paixão. Então é muito bom hoje estar com vocês, não só falando sobre aquilo que eu amo, que é a endocrinologia, mas sobre aquilo pela qual eu sou apaixonada, que é a tireoide. Eu falo sempre aos clientes que me procuram, sempre muito angustiados. Ei, Carol, ei, Jussara, tudo bem? Boa tarde, Bela. Eu sempre comento, quando eles chegam aflitos, angustiados, ai, doutora, porque disseram que eu tenho tireoide? E eu sempre digo que eu tenho muita alegria porque mais que 95% das vezes, em cerca de 95% das vezes, a notícia que eu tenho para dar é ótima. E ainda que ela não seja muito ótima, ela vem seguida logo de uma ótima solução. Então, assim, menos de 5% dos casos das doenças tiroidianas são graves. E nesse caso, mesmo que eu dê uma doença, o diagnóstico de uma doença, eu tenho para eles uma solução, uma luz no fim do túnel. Então, isso me deixa muito feliz em tratar, assim, as disfunções tiroidianas. Quando as pessoas falam assim, doutor, eu tenho tireoide, na verdade, tireoide nós todos temos. É muito raro uma pessoa nascer sem tireoide. O que é mais comum é que podemos ter, né, no caso, não que seja mais comum, mas o que nós podemos ter são disfunções, alterações do funcionamento ou do formato dessa glândula, que é a tireoide. Então, vamos começar conversando um pouquinho. O que é a tireoide? Tireoide é uma glândula que nós temos aqui na base do pescoço, que para as mulheres a gente fala que é como se fosse uma borboleta. Para os homens é como se fosse um escudo. Mas o fato é que ela é bem fininha. Se nós cortássemos a pele do pescoço, mais ou menos aqui nessa altura, nós já encontraríamos a tireoide sob a pele. Ela tem, em média, no normal, entre 7 até no máximo 15 gramas. Então é bem pequenininha mesmo. Mas como todos os órgãos no nosso corpo, ela pode dar problema. Me desculpe, uma ligação. Todo o nosso corpo pode dar problema, seja funcionar demais, funcionar de menos, dar nódulo, dar câncer, enfim, diversas são essas alterações. Quando a gente vem hoje conversar sobre a tireoide e a Covid-19, nós temos a preocupação com esta glândula, que produz para o nosso corpo os hormônios que funcionam para nós como se fosse o combustível do nosso corpo. Então, vamos pensar num carro. Um carro eu faço sempre essa analogia, para que o cliente entenda. O carro sem combustível, ele funciona? Não funciona. O excesso de combustível pode dar problema se você começa a ter um vazamento
do tanque de combustível, isso pode ser um problema porque está transbordando? Também é um problema. Então, nós temos disfunções tiroidianas por excesso de funcionamento, por falta de funcionamento, por nódulos, por cânceres, enfim. Então, essa glândula, ela também tem interferência, ela tanto pode interferir nessa doença, que é a Covid-19, quanto ela pode influenciar nessa doença, certo? E o que seria? Vamos começar, né? Vamos falar aí do coronavírus. O novo coronavírus, ele foi revelado ao mundo em dezembro de 2019. E ele é chamado de novo coronavírus porque nós já conhecíamos o coronavírus previamente, já era conhecido pelo mundo. Mas esse é novo e ele atende pela sigla de SARS-CoV-2, que significa, vem da sigla em inglês, né? SARS é a Síndrome Respiratória Aguda Severa. CoV, né? De Covid-2, certo? Essa é a sigla em inglês. Então, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele é causador da doença chamada Covid-19, que também é uma sigla em inglês, que é a doença do coronavírus 19, certo? E isso começou na China, na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019, e por toda a geografia, por todo o intercâmbio internacional que a China representa para o mundo, nós tivemos essa rápida expansão e hoje é uma doença globalizada, infelizmente, que está causando impacto em todos os países, em todos os lugares do mundo. Quando a gente vem falar, então, hoje, por que veio assim esse tema, essa temática para a nossa segunda live? Porque muitos clientes têm disfunção tiroidiana, muitos clientes têm problemas ou familiares com doenças na tiroide e eles têm me abordado com muita frequência a respeito desse tema. E em março já desse ano, acho que foi 27 de março, o Departamento de Tiroide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia já havia se posicionado. E agora, semana passada, essa semana, não me recordo bem, o Departamento de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria também veio se pronunciar a respeito disso, porque as dúvidas são imensas para todas as sociedades que têm cointeração, né, com a endocrinologia e com a tiroide. Então, por isso, nós escolhemos falar hoje sobre tiroide e a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Então, gente, muitas pessoas têm doenças da tiroide, mais comumente são alterações do funcionamento, seja ela o hiper ou hipotiroidismo, que na maior parte das vezes são doenças autoimunes. E como a gente tem falado sobre grupos de risco dos pacientes que tenham doença autoimune, os clientes perguntam: doutora, mas se eu tenho Hashimoto, que é a principal causa do hipotiroidismo, ou se eu tenho a doença de Graves, Base do Graves, que é a principal causa do hipertiroidismo, eu faço parte do grupo de risco? Essa é uma questão. Outra coisa: doutora, eu tenho câncer da tiroide e eu ouvi dizer que os pacientes com câncer, eles são imunodeprimidos e eu tenho esse alto risco, então por isso hoje nós vamos falar a respeito. Então vamos lá, pacientes com distúrbios da tiroide, em geral, têm maior risco de adquirir a Covid-19? A resposta: não. A maior parte dos clientes não tem um defeito da imunidade, apesar dessa ser uma disfunção autoimune, a principal causa das doenças, das disfunções da tireoide, serem de fundo imunológico, isso não compromete, não aumenta o risco desse cliente ter infecção viral e nem também dessa doença ser mais grave nos pacientes infectados, na maior parte das vezes. Pacientes com doenças autoimunes da tireoide, eles apresentam maior risco? Então, assim, os distúrbios da tireoide, eles nem sempre são doenças autoimunes, certo? Às vezes o que faz funcionar demais é um nódulo. Às vezes o que faz funcionar de menos é porque tirou essa glândula, certo? Então, agora nós vamos falar especificamente da autoimunidade. No primeiro momento eu citei a autoimunidade, mas assim, distúrbios gerais da tireoide não predispõem ao maior risco de adquirir a infecção e de complicar por esse vírus, certo? Mesmo que seja de etiologia autoimune, isso não significa que o indivíduo esteja imunocomprometido. O sistema imunológico, que é responsável por combater
o novo coronavírus, ele está íntegro, na maior parte das vezes, mesmo que você tenha uma doença autoimune da tireoide, certo? Ei, Carla, tudo bem? Isabel? Vamos lá, uma outra dúvida. Isso hoje, gente, esse nosso bate-papo, essa live, vai ser mais ou menos em cima de perguntas, certo? Eu vou passar para vocês perguntas que são comumente ouvidas, que essas duas sociedades compartilharam e outras que eu ouço dos meus próprios clientes, tá bom? Então vamos lá. O uso da levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, usado para o tratamento do hipotireoidismo, ele pode inibir o sistema imunológico? Não. A levotiroxina, que tem diversos nomes comerciais, né? Pode ser o Eutirox, Puran, Synthroid, Levoide, a levotiroxina genérica. Não é capaz de inibir. Ela não compromete o sistema imunológico, mesmo quando ela é usada em doses mais altas, como no caso do paciente com câncer de tireoide. O carcinoma diferenciado de tireoide, às vezes nós precisamos usar doses mais altas desse hormônio, e isso não compromete a imunidade do indivíduo contra a doença COVID-19. Outra pergunta: o uso de medicamentos antitiroidianos, que são aqueles usados para os pacientes com hipertiroidismo, como o metimazol, cujo nome comercial é o Tapazol, ou ainda o propiltiuracil, eles fazem, alguma alteração no sistema imunológico? A resposta, novamente, é não. Eles não comprometem o sistema imunológico, o que poderia aumentar, o risco de aquisição do novo coronavírus e de uma gravidade maior da doença. Então, a resposta é não. O indivíduo ele deve seguir em uso das medicações que tratam as disfunções tiroidianas. Mas as medicações, as drogas antitiroidianas, essas duas últimas que eu falei, que são o metimazol e o propiltiuracil, como efeito colateral raro, eles podem causar a agranulocitose, que é quando faz ter uma queda, uma redução significativa nas células da nossa imunidade, que são aquelas células brancas, os leucócitos, e isso sim está associado a um risco aumentado, porque essa pessoa passa a ter um comprometimento. Mas vamos lembrar, isso é um efeito raro, certo? E vou já dizer o quanto que as alterações para menos ou para mais do funcionamento da tireoide pode comprometer, mas já adianto, a doença não tratada, o hipertiroidismo, tem muito maior risco do que o uso da medicação, cujo efeito colateral, a granulocitose, citado já por mim, é muito mais raro. Como que eu vou saber, doutora, que eu estou usando essa medicação e eu posso ter a granulocitose? Os meus clientes, eles são sempre orientados. Vai lá na prescriçãozinha do Tapazol ou do propiltiuracil, Caso tenha temperatura axilar maior ou igual a 37,8, que para a maior parte de nós, na medicina, é o que é considerado febre. Alguns livros falam 38, isso é um pouco divergente, mas a gente coloca esse 37,8. Ou se apresentar dor na garganta, ou se começar a apresentar úlceras, feridas na boca, na região oral, esse indivíduo deve procurar um pronto-socorro em caráter de urgência para a realização de um simples hemograma e uma avaliação médica, sendo essencial que ele faça menção não só das queixas, mas da medicação que ele faz uso, para que o médico avalie se há ou não correlação, se há ou não relação entre as queixas. E claro, o quanto antes possível for, entre em contato com o seu endocrinologista, que ele vai passar maiores orientações, certo? Mas não deixe de usar o metimazol ou o propiltiuracil sem orientação médica, correto? Vamos lá para a próxima pergunta. O uso de doses elevadas, no caso doses anti-inflamatórias, de corticosteroides, as cortisonas, ou imunossupressores, como por exemplo micfenolato, rituximab, que são usados para a doença, para oftalmopatia de Graves, que é a doença ocular associada às doenças autoimunes da tireoide. Esses pacientes têm um maior risco, eles fazem parte do grupo de risco para a COVID-19? Sim, esses clientes fazem parte do grupo de risco, certo? O controle, mas isso não significa que de modo inadvertido, esse cliente, ei Meire, tudo bem? Ei Pet Center, isso não significa que hoje você ouviu isso, você vai correndo falar para o seu familiar, ou você mesmo vai fazer para você, ou falar para o seu vizinho, olha, para de usar,
se você trata a sua doença, sua oftalmopatia de Graves, que é o olho mais saltado, ou às vezes o olho vermelho, sempre incomodado, se você está usando micofenolato, rituximab ou doses altas de corticoide, interrompa, que a doutora disse que aumentam o risco. Vejam só, não é isso. É sim um paciente que passa a fazer parte do grupo de risco. Então, ele deve procurar pelo seu médico para conversar se há possibilidade de reduzir a dose da medicação ou até mesmo suspendê-la sem prejuízo à doença ocular. Mas isso só poderá ser feito sob orientação do especialista, tá? Então, é um paciente que faz parte do grupo de risco e deve seguir as orientações do Ministério da Saúde, dos profissionais de saúde, todos aqueles envolvidos nas orientações à população, correto? Outra coisa, precisamos ter cuidados especiais para as pessoas que estão em tratamento para o câncer de tireoide? Vamos lá. A maior parte dos pacientes com câncer de tireoide são aqueles que fazem somente a cirurgia, 95% dos casos fazem só a cirurgia e podem ou não ter que tomar a dose de iodo, certo? E eles não têm doença ativa. Nessa situação, esse paciente não está no grupo de risco e não precisa de nenhum cuidado adicional. Ei, Mariana, tudo bem, Camila? Luiz, que bom tê-los aqui comigo. Então, esse paciente que fez a cirurgia, tomou ou não iodo e não tem doença ativa, assim como eu, que não tenho nenhuma outra comorbidade, não precisa se preocupar além daquilo que é o recomendado para os pacientes de modo geral, porque não fazem parte do grupo de risco, certo? Mas, no entanto, pacientes que tenham carcinoma de tireoide avançado, especialmente com comprometimento, com metástase pulmonar, ou façam uso de medicações especiais como sorafenib, lenvatinib, vandetanib, essas medicações e essas doenças fazem com que esse grupo passe a ter um alto risco para a gravidade pela Covid-19. Então, esses pacientes, eles têm que ser monitorizados, têm que ser mantidos em isolamento e têm que seguir todas as orientações basais e adicionais, que são as recomendadas para o grupo de alto risco, certo? Então, pacientes em uso de sorafenib, lenvatinib, vandetanib, ou pacientes em uso de quimioterápicos, ou pacientes com aquele câncer que é o mais bobinho da tireoide, que é o carcinoma diferenciado, seja ele o papilífero ou folicular, mas que no caso tem a metástase à distância, principalmente doença pulmonar, esse indivíduo sim faz parte do grupo de alto risco, certo? Seja pela extensão da doença ou seja por alteração do sistema imunológico pelo uso dessas medicações que eu já citei. Então, deve estar procurando o seu médico e estar fazendo... Ei, Rafa, quanto tempo? Ei, Renata. Então, esse cliente, ele deve estar procurando o seu médico para ter uma orientação individualizada, certo? Outra coisa. Ei, Bela, tudo bem? Claro, vamos tirando as dúvidas. Gente, eu esqueci de falar, tá? Que eu sou uma maritá, que vocês podem me interromper, tá? Na medida que vocês forem tendo dúvidas, podem estar encaminhando as dúvidas e nós vamos tirando essas dúvidas aos poucos. Vou dar uma paradinha aqui para conversar com a Bela. As pessoas que são jovens, porém já possuem algum desses casos patológicos, estão correndo risco também? Você pode me explicar, Bela, um pouquinho melhor? São jovens, que caso patológico? Me explica um pouquinho melhor. Porque se a pessoa tem o hipotiroidismo e o hipertiroidismo... Ei, Renata, então, nós estamos gravando. Inclusive, gente, quem estiver aqui conosco, poderia não só vocês fazerem, como também pedir ajuda. Pedir que os amigos, os familiares mais próximos, façam inscrição no nosso YouTube, no YouTube da clínica, que nós já o temos há muito tempo, mas ele não estava sendo usado, não estava ativado. A partir do momento que nós tivermos mais que 1000 inscritos, nós vamos poder fazer simultaneamente a live no Instagram e no YouTube, sendo que através do YouTube eu consigo mostrar slides para vocês, o que torna mais gostosa e interativa, um pouco mais visual. Vocês não tem que ficar só me ouvindo e me vendo, vocês vão ter mais coisa para se entreter. Fica mais rico a nossa conversa
e vai ficar salvo. Hoje, de modo improvisado, eu estou gravando com outro telefone, porque a câmera eu não sabia se ia dar conta ou não da gente depois baixar o vídeo, mas vai ficar gravada dessa forma, tá, Renata? E a gente vai baixar esse vídeo para o nosso YouTube, e aí eu conto com a inscrição de vocês. Então, Bela, até que você redija novamente para que eu possa entender melhor a sua dúvida, se os indivíduos têm hipotiroidismo ou hipertiroidismo, ou seja, a tireoide funciona menos, funciona demais e não está bem tratado, precisa ser controlado, esses indivíduos sim têm um maior risco. Quanto mais descontrolada a doença, maior o risco para pegar o novo coronavírus e desenvolver a doença também com a forma mais grave dela. Ó, a Bela contou aqui melhor. No caso do câncer, outras patologias associadas à tireoide, jovens estão menos expostos ao grupo de risco. Porém, exatamente, Bela, independente da idade, correto. Se o paciente ele não faz, tipo assim, ele não é idoso, né? Que hoje a gente tem falado muito que para o novo coronavírus, um dos principais fatores de risco para aquisição e para agravamento seria a presença de comorbidades como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, cânceres que evoluam com redução da imunidade, doenças pulmonares crônicas, gestantes, aqui para o Brasil passou a ser incluso, obesidade, idade mais avançada. Esses são os fatores de risco, né, para doenças autoimunes que levam ao comprometimento da imunidade. Mas nesse caso, Bela, mesmo sendo jovem, se você tem o hipotiroidismo que não está tratado, se você tem o hipertiroidismo que não está tratado, ou você usa uma droga para o hipertiroidismo que, mesmo que sendo raro, acabou com suas células de defesa temporariamente, agora nesse momento, e você tem um contato com o vírus, ou você tem, apesar de raro, uma forma avançada do câncer de tireoide. Independente da idade, nessas situações, se usar uma dessas medicações para tireoide, como o sorafenib que eu disse, se tiver um carcinoma avançado que comprometa o pulmão, ou se tiver uma doença da tireoide que esteja muito desregulada, independente da idade, passa sim a fazer parte do grupo de risco. Gente, olha, essa live, como vocês sabem, né, eu tô gravando em casa no home office, então as coisas acontecem. Uma filhinha minha apareceu aqui, para quem percebeu, e agora o meu pet tá querendo sair da sala, mas tá trancado. Só um minutinho que eu vou pedir minhas filhas para liberá-lo. Filha, abre um pouquinho ali a porta, por favor, pro Puff sair. Pois é, gente, tudo acontece, né? Quando é mãe, empreendedora, médica, assim vai. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui que a Meire falou algo comigo. Meire, não sei se você sabe, mas eu acho que tudo que é escrito aqui, todos têm acesso. Mas podemos conversar depois no privado para que você não se exponha. Mas com certeza, todos hoje que têm um transtorno de ansiedade, assim como a Meire está contando, com essa pandemia, onde nós temos muitas informações a todo momento, por diversos meios, seja alguém ligando, seja porque passa no jornal, seja porque passa no rádio, seja porque vem pelo Instagram, seja porque tem um monte de profissional mal intencionado. Oh, novamente interrompida, as crianças querem comer. Vai, minha filha, pode ir na cozinha, passa por ali. Passa por ali, minha filha. Então, a ansiedade está tomando conta da maior parte de nós. Então, assim, para isso é muito importante, e eu vou finalizar esse nosso papo de hoje, tentando manter o mais próximo possível, dentro do nosso lar, uma rotina, certo, Meire? Mas você que já tratava, depois você me lembra pelo WhatsApp ou me liga que a gente faz um ajuste do seu tratamento, tá bom? Deu para ficar entendido, Bela? Ai, que bom que deu. Então, vamos responder aqui a Isabela. Ei, Belinha, como saber a diferença de sintomas do corona com a crise de ansiedade? Então, um paciente, isso realmente, excelente pergunta. Por quê? O que a gente vê muitas vezes num quadro de ansiedade aguda, um quadro de descompensação da ansiedade, é aquele indivíduo que puxa o ar, não é? Então, aquela pessoa que está aqui conversando, de repente, dá aquele suspiro. Isso é bem diferente da falta de ar do coronavírus, certo? A falta de ar que tanto nos preocupa que no indivíduo que está com a doença, né,
que está cometido pela Covid-19 é uma falta de ar que ela acontece aos mínimos ou moderados esforços, a depender da fase da doença, certo? Mas é uma falta de ar que ela tem correlação com as atividades físicas, mesmo que mínimas. Tem clientes que chegam ao ponto de... Teve uma cliente minha que aconteceu, uma cliente muito próxima e querida, de levantar para fazer um arroz. Ela, não, doutora, eu fico muito bem, muito confortável quando eu estou deitada. E é uma mulher jovem, 40 anos, tem hipotireoidismo, mas está super compensado, não tem nenhuma doença adicional, mas é enfermeira. Não sabia, mas que tinha tido contato, tem epidemiologia, né, na nossa cidade, já no nosso estado, para a comunitária, mas até então ela não tinha conhecimento de nenhum doente com a Covid-19. Então essa ela tinha, era aos mínimos esforços, de sair da cama e ficar parada na beira de um fogão, ela tinha falta de ar. Mas a falta de ar da ansiedade, ela acontece em geral associada, tá assistindo um telejornal, tá lendo uma notícia, e aquela falta de ar que vem e depois está normal. A pessoa ela consegue falar frases completas e não tem correlação com o exercício, certo? Inclusive, às vezes até melhora durante o exercício. Alguns clientes ansiosos que me procuram têm referido, doutora, é uma falta de ar, mas quando eu faço exercício eu até me distraio. Então essa não é da Covid-19, porque ela não é por doença pulmonar. É o transtorno de ansiedade que faz com que tenha essa inspiração profunda. Vamos ver aqui. Demora a subir o quê? As meninas, me conta. Ei, Aline. Então, gente, voltando aqui, sobre o tratamento. Muitas pessoas têm perguntado, as pessoas que têm o carcinoma diferenciado da tireoide, que é o mais comum, elas precisam tomar altas doses, muitas vezes, do radioiodo, né? Do iodo radioativo. E, exato, Dábila, vem muitas vezes com sentimento, a falta de ar da ansiedade vem às vezes com sentimento de angústia, de aperto no peito e uma inquietude assim inexplicável. Certíssimo. Muito obrigada pela pontuação, viu? Nossa equipe é top. Obrigada, Dábila, é a nossa psicóloga da clínica. Então, assim, o tratamento para ablação da tireoide com radioiodo, ele não aumenta o risco de adquirir a Covid-19. No entanto, muitas das vezes, nós deixamos esse paciente em hipotireoidismo. Ele já retirou toda a tireoide, ou seja, ela não produz o hormônio tireoidiano, e eu deixo ele sem esse hormônio para deixar o cérebro produzindo o máximo de TSH, que é o hormônio que coloca onde existir célula tireoidiana para que ela capte esse iodo e destrua. Então, se esse paciente não tomou o TSH recombinante, né? Quem fez a ablação do radioiodo sabe do que eu falo. Não tomou as injeções para tomar a dose. Pelo contrário, ficou aí 4 a 6 semanas sem o hormônio tireoidiano, ou seja, está em franco hipotireoidismo, esse paciente passa a ser de alto risco, mas pelo fato de estar em hipotireoidismo, não por ter recebido iodo radioativo recentemente. Aqui, falando novamente, paciente com doenças mal controladas da tireoide, quanto ao hipo e hipertireoidismo, né? Tem um maior risco de desenvolver, de se infectar pela Covid-19 e de desenvolver uma forma mais grave? Sim, não só o novo coronavírus, mas diversas doenças infecto-contagiosas, certo? Esses pacientes têm um maior risco. Então, neste momento, apesar de nós estarmos orientando que os indivíduos que são, né, que podem adiar as consultas presenciais o façam, esses pacientes que podem, né, que existe um potencial de estar descompensados, que entrem em contato com o especialista que faz segmento, tentem evitar, procurar o laboratório, né, se for a época de fazer o exame, tentar às vezes uma coleta domiciliar para atualizar esses exames e, se necessário, fazer o ajuste da dose do medicamento, certo? Porque uma vez bem tratado o hipo ou o hipertireoidismo, você deixa de fazer parte do grupo de alto risco e passa a ter o mesmo risco que nós todos, saudáveis, temos de pegar a doença ou de agravar por ela. Então, Meire, essa falta de ar, quando a gente ouve esse monte de notícias do coronavírus, essa dificuldade financeira que muitos de nós já começamos a passar,
E vocês podem às vezes falar, nossa, mas nós, doutora, mas você é médica. Sim, gente, mas eu tenho uma clínica, também sou empreendedora, ela está fechada. Muitos clientes não podem ser atendidos, ou não conseguem, ou não querem ser atendidos por teleconsulta. A teleconsulta, na verdade, é uma medida emergencial frente à pandemia do novo coronavírus. Então, assim, todos os setores estão sentindo. Nós que fazemos consultório médico também. E eu ainda tenho, né, a clínica, que é uma empresa, e tem outros especialistas comigo, centro estético, enfim. E essa falta de ar, Meire, tem muito a ver com a crise de ansiedade. Mas começou, tem a falta de ar. É uma falta de ar que me deixa dúvida. Gente, nós da clínica Rafaela Norbin, eu, a doutora Juliana, que somos as médicas, nós estamos à disposição, sem custo algum, para vocês, nossos seguidores, para os familiares e amigos de vocês, para estar orientando nesse sentido. Por quê? Temos junto uma febre, ainda que subfebril, tem junto sintomas respiratórios, tem alguma outra coisa associada, não é bem essa falta de ar. Então, assim, teve dúvida, entre em contato conosco ou procure pelo médico de confiança de vocês, porque assim, não podemos ter dúvida, porque realmente isso pode trazer dúvidas e isso não é hoje uma possibilidade, porque sabemos que o tratamento precoce reduz muito o risco de adoecimento grave e de morte. Então, procure por ajuda médica para conseguir diferenciar. Eu não disse procura um pronto-socorro, eu não disse procura um consultório ou um hospital. Eu disse procurem orientação médica. Isso hoje a gente tem gratuitamente por todo o nosso país em diversos locais, inclusive através aqui do nosso Instagram, tá? Podem mandem o telefone, a queixa, prontamente entraremos em contato, como já fizemos e continuamos fazendo, combinado? Ju, então, antes da Ju, vamos conversar aqui com a Mi. Não sei se é muito comum levar crianças para consultas regulares ao endócrino. Existe algum sintoma de distúrbio que pode parecer com os do corona? Como assim, Mi? Os distúrbios endocrinológicos, você diz? Olha, deixe-me pensar. Pode sim. Não é comum crianças irem ao endocrinologista. Infelizmente, está cada dia mais comum. Por quê? Porque nós tratamos obesidade, que está sendo muito incidente na população infantil. Tratamos alterações do colesterol, que também está acontecendo em idades cada vez mais precoces. Tratamos doenças tiroidianas, que cada vez vemos mais na infância, seja por todos os disruptores endócrinos que temos conhecimento, que estão nos cosméticos, que estão nos agrotóxicos dos alimentos, que estão nas maquiagens, o amadurecimento precoce da puberdade, a puberdade precoce cada dia mais incidente e prevalente, além dos disruptores endócrinos, a maturação precoce, de acordo com que as nossas crianças assistem na televisão, um contexto mais sexualizado, que vai além daquilo que deveria ser para a idade. Então, assim, infelizmente, temos tido cada vez mais clientes pediátricos, certo? Então, cada dia eu atendo mais crianças, sou apaixonada, a secretária já até sabe. Quando é criança, a agenda se atrapalha toda, se embola toda. Eu evito até passar de 2 crianças por dia, porque eu me perco com elas, eu sou apaixonada. Tem médico que não gosta, né? Porque realmente toma mais tempo, mas eu me realizo. Porque quem me conhece sabe que eu queria ter um time de futebol, né, de filhos. Mas o meu marido, pensando em ter um infarto agudo, né, quando eu falo isso, aí eu poupei ele de falar e aceitei, né, ter 2 crianças e um cachorro. Mas aí os meus clientes eu adoto como meus. Então, sobre os sintomas, quando eles têm alterações da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertiroidismo, isso pode comprometer o funcionamento cardiopulmonar, levando a cansaço. Então, esse cansaço poderia sim confundir com a doença Covid-19, certo? Mas assim, em relação à febre, o hipertiroidismo pode levar ao aumento da temperatura corporal, mas assim, chegar a pensar em febre com caráter de pico, com queda do estado geral, em picos como a gente tem com a doença infecciosa, não é parecido. Comprometimento do apetite, sim, as disfunções tiroidianas podem, mas assim, uma doença infecto-contagiosa, em geral, ela é mais impactante, ela é mais pontual. Vinha ótimo,
e de repente fica ruim e vai ficando sempre pior. A doença endocrinológica, mesmo essas que eu citei, elas em geral têm um componente mais insidioso. Então, até que desenvolvam os sintomas, mesmo o diabetes, né, na infância, que também é uma possibilidade, isso você vem percebendo que a criança não está tão bem, mas a gente adia e dá ao médico que acha que isso vai passar e de repente fica um pouco pior. Mas volto a dizer, tem dúvida, procure ajuda. Isso hoje tem diversos médicos no país, eu sou uma delas, a doutora Juliana também, que estamos à disposição para fazer esse esclarecimento e caso não seja possível, por algum meio eletrônico, esclarecer isso, nós vamos orientar, né, é o esperado que façamos, todos assim, encaminharemos para uma avaliação médica presencial, certo? Respondendo a sua pergunta, Ju, com relação à experiência com a teleconsulta, qual que é hoje a minha experiência? Eu, como endocrinologista, eu trato, na grande maioria dos casos, né, grande maior parte dos meus clientes, eles são de alto risco. Ou ele é idoso, ou ele está procurando por mim porque está descompensada a doença da tireoide dele, ou ele está com diabetes, ele tem diabetes está descompensado, ou ele tem uma hipertensão, uma doença cardíaca. São todos? Não são todos, mas muitos são grupo de risco. Então, eu tenho permissão desde sempre do Conselho Federal de Medicina de não interromper as minhas atividades. Temos regras a seguir, certo? De intervalo para agendamento da consulta, que inclusive é inferior a que eu já mantenho para as minhas, evitar aglomeração na recepção, fornecer álcool gel a 70%, fazer a higienização adequada, usar máscara, que nós também estamos fornecendo a partir de segunda, né, que vai passar, né, a funcionar o centro estético. Na verdade, segunda vai ser feriado, então vai ser quarta-feira, segunda e terça serão, né, feriados. Então, assim, tudo que o conselho recomenda é fácil para nós colocarmos em prática, mas quando eu penso que aquela idosa que está com hipotireoidismo descompensado, sai lá do interior, tem que pegar carona às vezes com um vizinho jovem que vai vir de carro, dar uma parada no centro para aproveitar e fazer alguma coisa, em alguma coisa que esteja aberta, algum comércio aberto, vai chegar na clínica, vai parar no estacionamento e vem pela garagem. Então, assim, esses meus clientes, eles tentam marcar e eu falo com a secretária que inicialmente eu faço questão de que seja o atendimento por teleconsulta, certo? É a mesma coisa? Não é. Como aconteceu, acho que sexta-feira. Quinta-feira eu atendi uma cliente, uma criança, e era inevitável, o caso dela seria decisivo que eu fizesse o exame físico. Há 3 meses eu a vi e orientei que ela voltasse com 3 meses para que eu fizesse o exame físico, para definir conduta e algo que seria muito importante. E eu falei com a mãe dela, eu falei, se eu soubesse, não teríamos nem agendado a teleconsulta. Amanhã nos vemos pessoalmente, presencialmente na clínica. Inclusive até postei, né, no Stories que eu estava indo para a clínica, era para atender essa criança. Mas os pais são jovens, estão em afastamento social, não tem contato com mais ninguém, são super orientados. Pedi que viesse só um acompanhante, vieram do interior, mas vieram direto para a clínica. Eu orientei que não estacionasse na nossa garagem para não subir de elevador. Vieram já de máscarazinha, eu já estava com o jaleco, que depois coloquei para lavar, era um jaleco limpo e depois foi lavado, estava de touca, com os brincos cobertos, sem aliança, com luva. Então o ambiente estava aberto, super ventilado. Então, assim, fizemos tudo que era preciso e não era do grupo de risco. Então, esses eu atendo. Mas, sem dúvida, Ju, a teleconsulta é uma novidade para todos nós, certo? Agora, eu vejo como algo promissor e necessário neste momento. Em especial para os meus clientes que são grupo de risco. Doutora, mas o diabético descompensado, ele também não está em alto risco para a Covid? Sim, mas eu consigo ajudá-lo na grande maioria das situações, vendo e conversando, né, por vídeo. A gente faz a videoconferência e nós temos essa segurança. Não, eu tive dúvida, eu preciso palpar, eu preciso examinar, não tenha dúvida. A gente faz, abrimos as exceções e avaliamos caso a caso. Mas os meus clientes sabem o quanto eu gosto de abraçar, o quanto eu gosto de beijar, o quanto eu gosto de tocar.
e esse momento a gente não pode. Então, assim que for possível, voltaremos. Estou carente de todos vocês, clientes, seguidores, que mandam recadinhos, a gente sempre na ativa, tem mais postagens, fica tudo mais movimentado, mas hoje a melhor alternativa, Ju, para os meus clientes está sendo a teleconsulta, na maior parte das vezes. Vamos lá, ver se temos mais alguma pergunta por enquanto. Olá, Catita. Sim, Ju, um desafio. Concordo, Mi. Uma boa solução. Na verdade, é a solução necessária para esse momento. O que você pontuou, Meire, entendo só que é melhor pessoalmente. Meire, olha só, para os clientes, para alguns clientes, por exemplo, já teve cliente minha que falou assim comigo nesse período, que teve a experiência, fez questão de marcar, nem era uma situação urgente, mas falou com a secretária que fazia questão de marcar, não queria adiar o atendimento e fizemos, né, a teleconsulta. No final ela falou assim, ai doutora, que ótimo, adorei, por mim poderia ser sempre assim. Aí ela parou, pensou, não, mas uma vez a senhora, mesmo sendo cardiologista, viu que eu estava com uma arritmia. Não, é importante, né, que seja presencial. Mas olha, eu vou te dizer, foi muito confortável, você tirou todas as minhas dúvidas, eu estava na minha casa, ela tinha esquecido quais as medicações que ela usava, ela foi lá no quarto dela, ela pegou, ela me trouxe a receita do médico, que eu ainda não sabia o que ela estava tomando, que já tinha 4 ou 5 meses que não nos falávamos e víamos. Então, assim, para ela pode ser uma consulta completa, para ela foi o suficiente. Mas, sem dúvida, o exame físico, para nós médicos, é um grande diferencial. Isso é essencial na vida de um médico, mas hoje nós estamos entre duas situações que são a exposição à nova doença, que pode evoluir muito grave nos grupos, principalmente de alto risco, apesar de estarmos vendo naquele grupo que nem era sabido de alto risco, por exemplo, como a obesidade, que agora está sendo revista nessa categorização de risco, mas até os jovens sem doenças, sem fatores de risco, também podem evoluir gravemente. Então, assim, quando essa consulta é adiável, é melhor que o seja. Se não for, que a teleconsulta consiga resolver isso aí. E se for necessário, nós vamos nos ver da forma mais segura possível. Ei, Valéria, cadê Estherzinha? Chegou? Gostei de ver, hein? Ei, princesa da tia. Mais uma boneca aí da tia. Esther vai dormir? A tia tá mandando. A tia Meire, não a tia Rafaela. Não, Ju, não comentei sobre o posicionamento da sociedade sobre a suplementação de vitamina D. Não comentei a respeito. O que acontece? Deixa eu só tomar um golinho de água, gente. Muito tem se falado, e de uma forma muitas vezes não ética, sobre o uso indiscriminado de altíssimas doses para vitamina D. A ciência, e primeiro, vamos corrigir, vitamina D é chamado de vitamina D, mas ela é um pró-hormônio. Na verdade, é um hormônio, e hormônios são estudados pela especialidade de endocrinologia e que deveria ser quem deveria estar conduzindo e orientando dessa melhor forma, apesar de todo médico, sentindo-se capacitado, poder atuar em qualquer área dentro da medicina, certo? Mas vamos lembrar que vitamina D, ela não é inócua, é igual hormônio. Então, vamos supor, doutora, eu vou tomar um hormôniozinho da tireoide. Não, eu tô afim de tomar um hormônio feminino. Não, você vai consultar, né? Você fala de hormônio, você pensa que você vai consultar um especialista. O mesmo tem que ser com a vitamina D, que infelizmente vende até sem receita médica, mas que pode matar. Então, assim, o que hoje a gente tem de embasamento científico para o uso da vitamina D é com relação às ações musculoesqueléticas, certo? Sabemos que é uma vitamina, que é um hormônio que tem ação em diversos órgãos e sistemas, né? Mas nós não temos embasamento científico robusto para utilizar a vitamina D para essas situações. Então, se o paciente tem baixa dosagem, né, no sangue de vitamina D, deve ser feita a reposição adequada de vitamina D.
quem é especialista, quem entende desse hormônio, sabe qual que é a dose preconizada de acordo com os estudos científicos, com as evidências que nós temos, que são muito seguras. Isso nós temos muito fácil acesso a todos os médicos, na Biblioteca Internacional, que é o PubMed. A gente tem isso através também dos sites das sociedades brasileiras e internacionais de endocrinologia e de outras especialidades. Agora, o uso de altas doses, sim, vimos que o paciente com Covid, que evoluiu mal, tinha um baixo nível de vitamina D. Sim, muitas vezes esse cliente ele é idoso, ele é obeso, e a vitamina D no obeso, muitas vezes, ela é baixa, porque ela é sequestrada pelo tecido adiposo, dentre outras razões. Esse paciente que ele tem uma cardiopatia, ele tem dificuldade de locomoção, ele é mais restrito ao leito, ele também não vai ter uma suficiência de vitamina D. Então nós não temos nenhum embasamento para correlacionar como causa e efeito e indicar a superdosagem, a supersuplementação da vitamina D. É diferente de você manter a vitamina D nos indivíduos que já fazem uso e corrigir naqueles que estão indicados, que está indicado ser feito. Agora, o que está saindo na mídia, que a vitamina D baixa, é fator de risco, vamos todo mundo tomar vitamina D, ou então vamos todo mundo para o sol, vai daqui a pouco aumentar, daqui a alguns anos aumentar o risco de câncer de pele, todo mundo vai ter envelhecimento precoce, e se tiver que pegar o novo coronavírus, vai pegar, inclusive se for para a praia, né, para grandes aglomerações pegar sol, porque ninguém está querendo pegar muito no quintal, né, no fundo do quintal, nem na laje. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Olá, carimbo decorado. Então, sim, a teleconsulta poderia continuar, né, o comentário, depois da pandemia como uma opção. Ano passado, o Conselho Federal de Medicina tentou, teve até uma liberação, em 2019, para o início da telemedicina. Só que muitas coisas ficaram em aberto. Por quê? Como eu já disse, o meu cliente que eu já conheço, ou mesmo um cliente novo, sendo eu especialista, a depender do caso, é possível que eu adie esse primeiro contato presencial, mas muitas vezes ele não pode ser substituído. Então, às vezes, eu atendo hoje uma criança que trimestralmente eu faço o segmento da velocidade de crescimento, e para ela a manutenção vai depender talvez do peso, e eu consigo orientar um pai e uma mãe que seguem comigo há muito tempo com relação à realização da medida, ainda que não seja tão precisa, mas a medida da altura em casa. Não, doutora, você vai iniciar um tratamento de baixa estatura, você vai depender disso para definir sua conduta. Não dá. Suspeita de uma puberdade precoce, eu preciso fazer o exame físico. Então, assim, eu acredito, e saiu agora, né, veio um veto, porque o Conselho Federal, junto do Ministério da Saúde e os conselhos regionais, né? O Conselho Federal de Medicina veio e autorizou a telemedicina. Veio o Conselho Regional do Espírito Santo e outros de alguns outros estados e permitiram a teleconsulta, porque a telemedicina pode ser só teleautorização, telemonitoramento, teleorientação, ou mesmo discussão de caso entre amigos, que já é feito muito comumente, né, através do WhatsApp, né, amigos assim, né, colegas médicos a respeito de casos clínicos. Mas a partir do avanço da pandemia, viu-se que a teleconsulta também era necessária, claro que seguindo algumas regras. E o Ministério da Saúde veio posicionando-se a favor. Só que agora, eu acho que ontem ou anteontem, não sei, estou um pouco perdida no tempo, esse afastamento social, vieram 2 vetos a essa sanção que vieram, né, foram através do Bolsonaro, do nosso presidente, da Vossa Excelência, com relação à telemedicina. Um deles seria em relação a isso, seria em relação a quando e quem vai poder autorizar, porque nessa primeira portaria do Ministério da Saúde, quem ia definir depois da pandemia a manutenção ou não da permanência da telemedicina era o Conselho Federal. E o Bolsonaro, ele vetou, o nosso presidente vetou isso, entendendo que não só o Conselho Federal, mas que, na verdade, o Ministério deveria ter participação, certo? Então, nós temos que ver isso com muito carinho, porque pode ter muito charlatão
querendo se valer dessa situação para ganhar dinheiro dos clientes, passando-se às vezes por médico e às vezes não são. Isso já acontece presencialmente, às vezes poderia começar a acontecer de modo mais corriqueiro. Enfim, tem muitas coisas que têm que ser aparadas. E o segundo veto foi com relação às receitas eletrônicas, que antes estavam sendo aceitas sem o registro pelo, acho que é ICP, sem ter assinatura eletrônica. E isso está aumentando muito o risco de fraude de medicamentos de uso controlado. Então, isso foi vetado também. A partir de agora, nós precisamos ter assinatura eletrônica para emitir. Então, a teleconsulta tem essa limitação. Então, por exemplo, eu, Rafaela, no momento agora veio a pandemia, junto disso eu não tinha uma assinatura no perfil que é preciso, é da pessoa física, certificado A3, eu não tinha para adquirir minha assinatura eletrônica. Então, o que eu faço? Eu atendo o meu cliente por teleconsulta, a depender da localidade que ele more. Eles aceitam o escaneamento da minha receita e depois o meu cliente vem até Linhares, vem até a cidade e pega, eu envio pelo meu marido para o hospital onde ele atende e lá os clientes pegam com ele. Ou às vezes eu fiz um combinado aqui com a farmácia da região, onde eu escaneio e mando por e-mail dela, eles me conhecem, têm a minha assinatura e depois eles pegam a receita comigo, enfim. Mas isso eles não podem aceitar simplesmente a receita, depois tem que ter a receita presencial ou eles têm que ter o médico para executar, né, a telemedicina, fazer a teleconsulta, tem que ter assinatura, né, o registro da assinatura eletrônica, de acordo com esse veto que veio acho que há 1 ou 2 dias. No nosso perfil, no nosso feed tem sobre. Vamos ver se tem alguma. Legal, Valéria, legal. É legal, mas está perto de quem confia, melhor ainda, com certeza. Você sabe, né? Adoro um cheiro. Pensa só no Vêmia Lemô, gente, Estherzinha. Bacana, Ju, é o mesmo posicionamento da Sociedade de Reumato, né? É verdade, a Esther adora a doutorinha. É muito fofa. Quem vê a doutorinha? Sou apaixonada. Ei, Fê, muito obrigada. Ei, Beth. Ei, doutora Cherry, que bom vê-las. Gerson. Então, depois eu posso te mandar pelo WhatsApp o nome da farmácia, Valéria? Na verdade, toda e qualquer farmácia da região que me ofereça essa possibilidade, eu estarei fazendo esse intercâmbio. Eu encaminho para o e-mail deles e depois eles retiram a receita comigo, no local combinado. Mas até agora, só uma farmácia me atendeu. Porque como eu não estou saindo de casa, eu estou em casa, na minha totalidade, só saí para atender a essa criança na última sexta-feira. No caso, ontem, né? Acho que foi ontem. Sei lá, estou perdido no tempo. Só uma farmácia está fazendo isso comigo. Mas toda e qualquer farmácia que tem interesse, vocês podem, em qualquer farmácia, tá, não aceitou, tem farmácia que não está aceitando, faz contato com a doutora Rafaela, ela dá um jeito depois, vocês podem retirar, faço com todas. Não tenho combinado particular com nenhuma farmácia, não tenho nenhum acordo, isso é vedado ao médico e eu sigo os preceitos éticos todos. Mas depois eu te passo pelo WhatsApp. Vamos voltar aqui então a falar agora um pouquinho sobre os riscos, né? Então, gente, sobre as disfunções tiroidianas, até porque tá perto de acabar, ai meu Deus, 7 minutos para acabar o que eu tenho para falar aqui sobre o que eu queria das perguntas. Uma vez não controlada, o hipertiroidismo é maior o risco de desenvolver a nova doença, de pegar o vírus e de ter a forma grave. Então, assim, faça o uso regular da sua medicação. Teve dúvida, procure pelo especialista. O novo coronavírus, isso é muito interessante. O novo coronavírus pode alterar o funcionamento da tireoide? Então, gente, alguns vírus têm a capacidade de induzir a distúrbios da tireoide. Nós temos já sabidamente, nós não temos dados a respeito do SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus, certo? Mas nós temos estudos da SARS anterior, que era o outro tipo de coronavírus, que sim, afetava a função tiroidiana dos indivíduos que pegavam esse vírus, que tinham a doença, e eles evoluíam com alterações de TSH, T3 e T4, que são os hormônios relacionados à função da tireoide, certo? Esse estudo lá atrás, com outro tipo de coronavírus, mostrou que em torno de 7%, isso mesmo em pacientes, gente, sem doença tiroidiana prévia, viu? Isso que chama atenção. E cerca de 7% desses pacientes mantiveram-se, depois, né, de curados da doença do coronavírus, em hipotiroidismo, desenvolveram o hipotiroidismo.
Entretanto, é necessária uma melhor avaliação e novos estudos para que nós tenhamos essa resposta em relação ao novo coronavírus, certo? Se ele pode ou não afetar a glândula tireoide. E, gente, finalizando, quais são as recomendações para os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes com distúrbios da tireoide? Eu acho, gente, que assim, algumas são direcionadas para crianças e adolescentes, mas a maior parte vale para todos os indivíduos que têm alterações da tireoide ou não. Sabe por quê? Olha só, vamos permitir que essas crianças, esses adolescentes, mesmo alguns adultos que são mais tímidos, que eles expressem suas dúvidas, seus medos, e se tiverem dúvidas, entrar em contato com o médico assistente via e-mail, telefone, outro meio eletrônico que seja, para esclarecer. Às vezes, ouvindo do próprio médico, esse indivíduo vai ter mais segurança. Tenho recebido diversas ligações e adoraria receber ainda mais, que é sinal que eu sou referência para aqueles que têm dúvida. Então, fiquem à vontade, para aqueles que não têm meu telefone, entrar em contato via Instagram, tá? Gente, estou incomodado com o cabelo porque eu não estou indo no salão para esconder os brancos de vocês, tá? Mas sou gente como a gente. Tô cheio de fio branco aqui, eles estão aparecendo. Outra coisa, vamos manter as doses e os esquemas recomendados das medicações. Não vamos fazer nenhuma mudança sem orientação médica. Vamos tentar, adulto, criança, adolescente, vamos tentar manter ocupados, fazer o mínimo de atividade física em casa. Eu, por exemplo, malho com personal na academia. Estou fazendo por vídeo WhatsApp em casa com ele. Ele do outro lado me dá orientação e eu sigo. Assim como tem várias lives de diversas academias, não só na cidade, como no estado e no Brasil, que estão pessoas de confiança. Vou até postar alguns exercícios que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia sugeriu que passássemos para os clientes em relação a exercícios seguros para fazermos em casas. Podemos pular corda, dançar, limpar a casa, colocar todo mundo para participar, claro, quem não tem limitação física, em um ou mais horários do dia, certo? No caso das crianças, manter as atividades escolares em dia. Se tem atividade online, ok. Se é atividade por escrito, ok. Ah, não, a escola não mandou, doutora, meu filho é da escola pública, não tem nada, vou imprimir. Hoje a gente tem acesso a tudo na internet, tem coisa para colorir, tem caça-palavras. Se vocês quiserem dicas, é só mandar. Tem um monte de gibi para mandar por WhatsApp para vocês, um monte de livro para adulto ler, tudo em PDF, muito legal. Podem pedir pelo Instagram que eu respondo um a um. Só mando o telefone junto que aí eu mando pelo WhatsApp, tá bom? Outra coisa, sempre a consulta eletiva dá para adiar? Remarque. Ah, não, você tem que ir à consulta médica. Não saia de casa sem antes ligar, porque às vezes ontem o seu médico estava atendendo, hoje ele deixou de atender, tá bom? Outra coisa, definir o uso saudável de tecnologia, não só para as crianças e adolescentes, mas também para os adultos. Porque o excesso leva à depressão. O Instagram está me avisando, gente, falta 1 minuto e 55. Talvez algumas dúvidas fiquem em aberto, mas depois eu vou responder a todas elas, viu? Me ajuda aí, gente, a anotar. O pessoal da clínica que está comigo, me ajuda a pegar as dúvidas que eu ainda não consegui responder. Então, tentar manter crianças menores, no máximo 2 horas, seja televisão, videogame, celular, computador, mesmo que isso seja para atividade produtiva, entendeu? Essa luz branca, isso aí leva ao estresse, aumenta o quadro de ansiedade, de depressão inclusive, escolhas inadequadas quanto aos alimentos, tentar evitar a ingesta alcoólica, tentar recorrer a alimentos mais naturais, descascar mais, desembalar menos. Isso é uma dieta menos inflamatória que também faz com que o nosso corpo esteja mais saudável caso a gente venha ter contato com o novo coronavírus. Manter a caderneta de vacinação atualizada, inclusive a nova vacina da gripe, que não protege contra o novo coronavírus, mas protege contra outros vírus que estão circulando por aí e que a gente não está isento de pegar. E ainda mata muita gente no mundo, então vamos manter a carteira de vacinação em dia, certo? Vamos lembrar que não é tempo de férias, certo? Isso é um tempo de afastamento social. Então, nós devemos manter as nossas tarefas sendo cumpridas. Adolescentes e crianças têm que estar com isso muito bem reforçado. E como fazer para ser avaliado se as consultas estão suspensas? Procure o seu médico, encontre a melhor maneira.
Se ele está apto para teleconsulta, ele faz. Se ele acha melhor ligar o telefone, vai ser assim. Se ele acha que dá para ser presencial, converse, que cada médico está vendo o que é melhor para cada indivíduo. E quando procurar assistência médica na possibilidade de Covid? A Sociedade de Pediatria colocou: se criança ou adolescente tiver febre ou tosse associada à falta de ar, procure um hospital. Gente, muito obrigada e até a próxima.